Muito bem-vindo! Agora a gente vai conversar sobre o tema de redação da prova da Unimontes do G1, Grupo 1, Vestibular 2025. Se você chegou até aqui, você deve estar realmente ansioso para saber o que a Unimontes cobrou nesse bendito vestibular, como veio essa proposta de redação. E sim, eu tô aqui na parte de língua portuguesa porque a Unimontes usa o assunto, o tema da prova de língua portuguesa para embasar a redação. E o tema foi nada mais, nada menos, aqui vou voltar nos textos motivadores, que caminhos para a minimização caminhos para a minimização do estigma associado às pessoas com HIV positivo. Gente, veio frasezinha modelo de Enem para a gente encontrar as palavras-chave. E aqui, graças a Deus, veio diferente do ano anterior, em que o tema era um parágrafo, né? Aqui veio normal, como a gente espera mesmo, de tema de redação. As palavras-chave vão ser caminhos, então eu posso sim trazer caminhos, propostas durante o texto. Minimização, ninguém está esperando que seja extinto o estigma associado a pessoas com HIV positivo. Então é o povo que tem o vírus, mas não transmite, né? Essa aí é a ideia. Claro que você vai ter que ter lido os textos motivadores, eles estão lá para que você leia. Você já teria feito a prova de língua portuguesa, então você já estava cheio de ideias vindo desta prova e agora ainda teria chance de ler os textos motivadores. Vamos fazer isso aqui para ler juntos esse texto. Vamos ver o que essa prova sugeriu que você discutisse. HIV e seus estigmas, quando o preconceito é pior do que o vírus. No dia 1º de dezembro é celebrado o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Os primeiros relatos da doença foram descritos há 39 anos, então aqui eu vou pensar já em permanência, se já tem 39 anos e o negócio ainda continua do mesmo jeito, permanência do cenário seria um argumento para usar. Atingindo principalmente homens que faziam sexo com homens e usuários de drogas injetáveis. Então aqui nós estamos falando de um grupo, né, aqui especialmente atingido por esse preconceito. Pelo fato de a doença ter sido inicialmente descrita nesses grupos, criou-se um estigma enorme em relação à AIDS, tá vendo? Então esse grupo ficou marcado como sendo característica das pessoas que possuíam o HIV. Que já foi considerada até mesmo uma maldição para comportamentos que a sociedade acreditava serem incorretos. Entretanto, rapidamente o HIV se espalhou entre homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, usuários de drogas ou não, enfim, por toda a população em qualquer tipo de pessoa, independentemente de sexo, raça, opção sexual, condição econômica ou nacionalidade. Então, mesmo que isso aqui tenha acontecido, né, esse vírus tenha se espalhado entre todos, ainda ficou o estigma de que é doença de homossexualismo, é doença de usuário de droga, né? Até o fim de 2019, segundo dados da UNAIDS, existiam 38 milhões de pessoas vivendo com HIV em todo o mundo. Atualmente, o tratamento anti-HIV tornou-se bastante eficaz, proporcionando uma melhor expectativa e qualidade de vida aos indivíduos que possuem o vírus. Aquele estereótipo de aidético, aliás, termo extremamente preconceituoso e que não é mais utilizado, não existe mais, né? O aidético era aquela pessoa que morreria com AIDS e era vista como alguém, a pessoa era vista como alguém promíscuo, né? Alguém que fazia coisa errada. Sou da época lá da década de 80 e 90, quando esse negócio era assim, o terror da galera. A maior parte das pessoas já tem conhecimento de que o HIV não tem preferência por um grupo social específico, estando todos vulneráveis à infecção. Contudo, ainda existe um grande preconceito com os indivíduos que vivem com o HIV, levando-os a não se sentirem confortáveis para falar sobre sua soropositividade. Olha só como isso aqui é grave, porque na medida em que se tem o tabu, deixa-se de ter assistência, né? Então, se não é confortável alguém dizer, eu tenho HIV, então é muito difícil que ele se movimente para ir em busca de tratamento, né? É feio falar que é portador de HIV. Em pesquisa realizada na cidade de São Paulo e pela PUC, no Rio Grande do Sul, cerca de 80% das pessoas que vivem com HIV relataram dificuldade em contar às pessoas sobre o seu diagnóstico. Tá vendo? Dificuldade em contar às pessoas sobre o seu diagnóstico. Eles também disseram sofrer discriminação
até entre membros das suas famílias, sendo que os comentários discriminatórios não eram restritos a fofocas, mas também existia o assédio verbal, a agressão física e até a mesma perda da fonte de renda ou emprego. Tá vendo? As pessoas têm preconceito em níveis que faz com que com os portadores percam o emprego. Essas atitudes acabam fazendo com que esses indivíduos, inclusive, evitem contatos sociais. Não há fundamento algum em estigmatizar pessoas que vivem com HIV. Esse vírus não é transmitido por aperto de mão, abraço, nem mesmo pela saliva ou lágrima. Então, se não tem fundamento, aqui a gente vai falar, a gente pode pensar em falta de informação, né? As pessoas, elas se baseiam apenas naquilo que elas escutaram dizer, no senso comum, falta informação. É uma contradição. Peraí. Além disso, o preconceito sobre HIV/AIDS pode interferir no diagnóstico ou na busca e adesão ao tratamento, uma vez que os indivíduos, aqui ó, os indivíduos têm medo do que a sociedade irá pensar deles e aí o diagnóstico, a adesão ao tratamento viram um problema, né? É uma condição médica como muitas outras existentes. Obviamente, todas as medidas devem ser tomadas para evitar a transmissão do vírus, mas estigmatizar as pessoas que convivem com ele certamente não é uma delas. Evite o HIV e combata o preconceito. Então, esse aí foi o texto 1. No texto 2, olha lá, veio uma charge. A Unimontes adora mesclar gêneros textuais e aqui não foi diferente. Você acha que ainda existe preconceito contra os soropositivos? Então tá aqui um soro positivo, né? A imagem do preconceito, considerando que a entrevista tem que ser feita de longe. Então nós temos claramente uma ironia e o preconceito existe, com certeza, pelos motivos que a gente já conhece. A Unimontes manteve, gente, manteve a regrinha de uma conclusão em síntese, tá vendo? Então não se espera a conclusão no modelo de proposta de intervenção como nós estamos acostumados lá na redação do Enem, né? Lá na redação do Enem. Mas você poderia colocar dentro da sua redação caminhos para poder divulgar como evitar esse estigma. Se este texto fosse meu, eu diria que aqui eu vou precisar pensar em caminhos minimizar estigma, eu falaria desse estigma aqui, ó, associado à falta de informação, a falta de informação seria um dos argumentos que eu traria aqui, seria ótimo para dizer que as pessoas nem sabem do que elas falam, e aqui eu estabeleceria uma relação de consequência para dizer de dificuldade de tratamento, né? Eu escreveria por esse caminho aqui, ó, dificuldade de tratamento. Para a falta de informação, eu diria do poder das mídias, pensando aqui como caminhos, né? E o papel, é claro, do governo federal, né? Com certeza eu pensaria no governo para falar sobre políticas públicas, fortalecimento das campanhas de informação. Então eu traria ali as medidas. E aqui na dificuldade do tratamento, que era a consequência, eu traria, por exemplo, as escolas, que é uma possibilidade, não tenho certeza se faria isso. As escolas seriam um bom caminho, daria para retomar aqui, fortalecer a ideia das mídias, né? De repente, as mídias de entretenimento seria um bom caminho. E pronto, já teria delineado o que é o meu D1 e o que é o meu D2. Conta pra mim aqui nos comentários o que você usaria de repertório para poder sustentar o seu ponto de vista. Eu certamente falaria aqui, ó, do SUS, né, do acesso à saúde, daria para usar. Eu colocaria Cazuza, é da minha época, né? Ele morreu por conta da AIDS, num tempo em que o preconceito era tamanho, né? Tem uma associação que é Viva Cazuza, que fala, protege as pessoas que são soropositivas, seria a minha referência. E a fala de Cazuza, para mim, viria com a ideia de permanência desse cenário, tá vendo? Permanência desse cenário em que ocorre o estigma associado. Tá aí delineado o meu texto, conta pra mim aqui nos comentários o que você pensou nessa redação, como você construiria o seu argumento, me conta, vamos escrever juntos esse texto, vamos debater esse negócio. O Unimontes 2025 partiu G2, Te vejo mais tarde.